Olá pessoal, bom, eu sou o professor Mauro Margalho e hoje eu estou aqui para esclarecer algumas questões relacionadas a toda a metodologia que você deve seguir para fazer uma pesquisa, para iniciar um trabalho científico. Tá? Então a gente vai tentar esclarecer alguns aspectos, algumas coisas da terminologia que são muito inerentes à área acadêmica, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é como é que você faz, né, para poder conseguir uma publicação qualificada. E o que exatamente é uma publicação qualificada? Tá? Então, antes de a gente especificamente entrar nos detalhes de publicação qualificada e todas essas questões, a gente precisa se familiarizar com alguns termos, né, que vão ser usados nessa apresentação e que talvez algumas pessoas que sejam iniciantes ainda não tenham tido contato com esses termos. Tá? Bom, o primeiro desses termos é DOI. Né? DOI ele vem do inglês Digital Object Identifier, né? Quer dizer, identificador digital de objetos. E o conceito do DOI é esse aqui, ó, é um identificador único que você tem para artigos, anais ou proceedings, né, e outras publicações científicas. Esse código também é utilizado pelos órgãos de fomento, CNPq, CAPES, etc., para identificar a produção científica, né, o que facilita a contagem de citações, entre outras melhorias, né? Então, uma das formas de você saber se o teu artigo tem uma grande repercussão nacional e internacional é pela quantidade de vezes que ele é referenciado por outros autores. Tá? E tendo esse identificador único para o teu arquivo, facilita esse processo de identificação das citações. Então, o DOI ele tem esse formato aqui, ó, que está sendo mostrado para vocês. Esse aqui é um exemplo de DOI, tá? E a partir dessa identificação você consegue chegar rapidamente a onde qual é o periódico, qual é o artigo, né? Enfim, qual é o objeto que você está identificando e onde é que ele se encontra publicado, tá bom? Então, isso é um conceito que a gente precisa entender, porque vários artigos a gente vai poder localizar, a gente vai poder referenciar a partir do DOI. Tá? Um outro tipo de identificador de arquivos é o ISSN. ISSN é uma sigla que vem do inglês International Standard Serial Number, número serial padrão internacional. Também é um número único que serve para identificar, nesse caso, não os artigos, mas assim, aquelas publicações que elas são seriadas. Então, por exemplo, se você tem uma revista eletrônica, né, essa revista provavelmente ela vai ter um ISSN, que é a identificação única e exclusiva desse periódico. Tá? Aqui abaixo eu coloquei um exemplo também de um ISSN para que vocês tenham uma referência de como é que ele se apresenta. Tá. Então, entendidos esses dois identificadores, né, o DOI e o ISSN, a gente entra na primeira ferramenta, né, a ferramenta que todo estudante de docente, enfim, de graduação para cima, né, de graduação, de pós-graduação, etc., que precisa ter, chama-se Lattes. Né? O que é o Lattes? O Lattes é uma plataforma, tá, virtual, que ela foi criada pelo CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e ela integra
bases de dados de currículos, né, de grupos de pesquisas, de instituições, tudo em um único sistema de informação nas áreas de ciência e tecnologia. Então ele é usado aqui no Brasil, tá? É uma espécie de plataforma para você fazer o teu currículo, só que é um currículo adequado às questões acadêmicas. Tá? Então uma preocupação que a gente precisa ter é a seguinte: quando a gente faz um currículo vitae tradicional, antes de ir para uma plataforma dessas, a gente coloca, né, expõe nesse currículo uma série de habilidades, uma série de talentos que você tem, mas sem se preocupar necessariamente em se aprofundar em documentar isso. Tá? Na plataforma Lattes isso não é recomendável. Então, assim, eu vou mostrar para vocês onde é que vocês criam o currículo Lattes de vocês, como é que vocês vão alimentar, fazer a manutenção desse currículo, mas é importante frisar que tudo o que vocês venham a colocar nesse ambiente, ele precisa ser certificado, ele precisa ter documentação. Então eu só vou, se eu de repente eu orientei um trabalho de conclusão de curso enquanto docente, mas por algum motivo eu não tenho a comprovação daquilo, é melhor não colocar, né? Porque se um dia você precisar, se um dia houver necessidade, você vai ser chamado a apresentar a documentação daquilo. Então só coloque no currículo Lattes aquilo que você realmente tem comprovação de ter executado. Eu recomendo, inclusive, que vocês separem uma pasta, né, especificamente para você colocar a documentação do teu material, do teu currículo Lattes. Então, para você poder acessar o ambiente, a plataforma onde o Lattes é feito, você entra nesse endereço aqui, ó, http://lattes.cnpq.br. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Lattes CNPq.br. Aqui é a plataforma para você criar o teu Lattes. Então, você tem uma série de opções aqui. Se você vai cadastrar um novo currículo, basta vir aqui na opção cadastrar novo currículo e vai te abrir uma janela, e você vai ter que preencher uma série de dados aqui, de informações. Eu recomendo que você tome muito cuidado ao preencher essas informações. Não coloque uma informação qualquer e atente bastante para os dados que ele pede. Por que eu digo isso? Porque a plataforma Lattes, ela está integrada, ela está ligada ao sistema da Receita Federal. Então, às vezes, havendo algum problema, uma divergência de nome, ou seu, ou dos seus pais, ou de algum tipo de documentação, o currículo Lattes vai ficar trancado, vai ficar bloqueado, e aí você tem que ir lá na Receita, ter um trabalho enorme para poder resolver isso, para que você possa dar continuidade. E, via de regra, as pessoas criam o Lattes pela primeira vez na iminência de alguma coisa que elas precisam com urgência, tipo, eu preciso conseguir uma bolsa de iniciação científica e eu só vou receber essa bolsa se eu tiver cadastrado o meu currículo Lattes. Então, façam com antecedência, com cuidado, coloquem um e-mail que vocês leem. Às vezes as pessoas têm um certo receio de colocar o principal e-mail delas e colocam aqueles e-mails que elas nunca acessam. Eu não recomendo isso. Coloquem realmente o e-mail de vocês. Essa plataforma não costuma gerar nenhum tipo de spam, eles não ficam mandando mensagem para você. Então pode colocar sem nenhum problema os dados realmente, os teus dados consolidados, corretos, para você não ter problema numa segunda etapa. Então aqui você vai passar e preencher uma série de abas, né? Informações gerais sobre o teu e-mail, né? Criar uma senha para o Lattes, informações pessoais, informações de endereço, né? De contato, da tua formação acadêmica, da atuação profissional que você tem, enfim. Então aqui é um ambiente onde você faz esse cadastramento. Depois que você já tiver feito o cadastramento, né? Aí você já pode fazer só a atualização
e aí você vai novamente em lattes.cnpq.br, só que você já vem aqui, ó, atualizar currículo. Tá? Então, em atualizar currículo, você vai fornecer o teu CPF, tá? E aqui a senha. E aqui ele entra no ambiente do teu Lattes, onde você pode informar dados relativos à tua formação, né? A tua formação, tua titulação, você tem graduação, você tem pós-graduação, enfim, dados referentes à tua atuação profissional, de pesquisa, se você é revisor de periódico, as áreas que você atua, itens referentes aos projetos que você participa, né? Então, se você participa de algum projeto específico de pesquisa, isso já deve constar aqui. As produções, ou seja, as tuas publicações, os teus artigos, tudo que você produziu e tem documentação sobre isso, você deve cadastrar nesse item produções. Tá? Tem uma questão, um item aqui também para produção técnica. Tá? Por exemplo, eu fiz um vídeo muito legal que está no YouTube, já tem uma quantidade enorme de visualizações, então eu posso cadastrar isso como uma produção técnica aqui também. Tá? Então existe uma variedade muito grande de opções, né, para você poder fazer o cadastramento da tua produção, tanto bibliográfica, quanto técnica, quanto artística, enfim. E isso tudo deve ser inserido aqui. Uma área para patentes e registros, tá? Uma área para inovação, específica para inovação, uma área para educação e popularização da ciência e tecnologia, onde você pode cadastrar eventuais livros ou capítulos de livros que você tenha publicado, programas de computador, né, que você tenha feito registro, né? Enfim, existem as tuas redes sociais, o teu site, as músicas que você compôs, então existe uma variedade enorme de possibilidades aqui, sempre lembrando que você só deve colocar se você tiver algum tipo de comprovação. A não ser, por exemplo, eu desenvolvi um site, então o endereço do site que você vai registrar durante o procedimento de cadastro desse item, ele já serve como uma documentação. Uma área para eventos que eventualmente você tenha organizado ou participado. Eu participei de um congresso ou organizei um congresso, tá? Feiras, enfim, tudo isso pode ser cadastrado. Se você é professor, as orientações, né, que você já fez, tá? As orientações concluídas, as orientações em andamento, as bancas que eventualmente você participou e assim por diante. Então tem uma quantidade enorme de itens e você vai fazendo o cadastramento dentro da plataforma Lattes. Um detalhe extremamente importante que às vezes as pessoas que estão iniciando elas acabam esquecendo é que após você fazer qualquer tipo de alteração na tua plataforma Lattes, se você mandar salvar, ele vai ser salvo na nuvem, mas ele não vai entrar como uma forma de produção efetiva lá para o CNPq. Então você tem, para poder acontecer isso, você tem que vir aqui nesse botãozinho, ó, e clicar em enviar currículo. Então enviar currículo é o procedimento que efetivamente publica aquelas alterações todas que você fez no sistema do CNPq. Então, algumas vezes, por exemplo, alunos da iniciação científica que precisam criar esse tipo de currículo para poderem receber nas suas contas bancárias, né, a bolsa do CNPq, eles fazem, terminam isso tudo e saem, né, tá tudo gravado na nuvem. Se voltar depois a informação continua lá, mas eles esquecem de clicar no botão enviar. Então, se esquecer de clicar no botão enviar, o currículo vai ser considerado em uma eventual consulta como não existente. Ou se já existia uma versão anterior, é essa versão que vai prevalecer. Então,
bastante cuidado, tome muito cuidado ao concluir as alterações no currículo de vocês, sempre clicar no botão enviar. E um outro cuidado tão importante quanto esse que vocês precisam ter é o de sair do ambiente, porque como eu falei, o currículo Lattes, ele é um currículo que ele espelha, né, toda a vida profissional de vocês do ponto de vista acadêmico, né, e profissional também, né, mas não é recomendável que você faça e saia sem se desconectar corretamente do ambiente. Então, sempre que você terminar alguma atualização, vem aqui nessa portinha, esse último ícone aqui, ó, e clica em sair. Ele vai desconectar do sistema, impedindo que uma outra pessoa que venha depois possa fazer algum tipo de modificação no teu currículo. Tá? Se eu já tenho um currículo pronto e publicado, basta que eu publique esse currículo. Então eu posso vir aqui também na mesma plataforma Lattes, buscar currículo. Então vim aqui eu entro com o argumento, ou seja, o nome da pessoa. Eu vou buscar o currículo de Mauro Margalho Coutinho. Tá? Atentem, às vezes as pessoas digitam o nome de quem vai ser investigado, vai ser pesquisado, e clicam diretamente em buscar e não acham. Aí a pessoa fica dizendo assim, não, mas eu com certeza eu fiz o meu currículo Lattes e a resposta não vem. Então atentem para um detalhezinho. Ele traz por padrão marcado aqui um quadradinho onde tem doutores. Então, se essa pessoa que você está procurando ela só tem mestrado ou só tem graduação ou é da área técnica, mas não tem doutorado, então você precisa desmarcar esse quadradinho antes de mandar buscar, porque se você deixar marcado e a pessoa não for um doutor, ele não vai encontrar, tá? Mesmo que o currículo dele tenha sido cadastrado. Aí quando você manda buscar, se houverem homônimos, né? Às vezes a gente tem esses casos, 2 ou 3 pessoas têm um nome exatamente igual, mas aí ele traz uma breve descrição de qual é o lugar, né, que aquela pessoa está atuando. Então, por exemplo, no meu caso só veio um, né, e atuo, o meu doutorado foi na Universidade Federal do Pará, e eu sou professor titular na Universidade da Amazônia. Então, isso aqui, já combinado com o nome, já serve para você identificar exatamente qual é a pessoa que você busca. Aí clica em cima do nome, né, ele traz uma descrição resumida do currículo dela, que é o próprio pesquisador que normalmente preenche, tá? Quando vai montar esse currículo. Aí você vai abrir currículo e ele traz um número para conferência, um número de segurança, né? Então, nesse caso é 56531. E aí ele então abre esse currículo, né? E aí eu tenho a possibilidade de fazer a pesquisa que eu estiver interessado, tá bom? Bom, uma coisa interessante também é que às vezes você quer mandar o teu currículo para alguém, e aí não quer que essa pessoa passe por até acessar o site do CNPq, do currículo Lattes, para poder fazer aquele procedimento todo. Então você já tem aqui no topo do currículo Lattes, quando você entra, um endereço direto para acessar esse currículo, que é esse aqui. Tá? Então basta que você coloque, às vezes as pessoas gostam de colocar isso na mensagem padrão que vai lá no final do e-mail, basta você copiar esta linha, com essa linha clicando aqui, ele já entra diretamente no currículo da pessoa. Ok? Lembrando que quem entra nessa modalidade só consegue consultar, não consegue fazer nenhum tipo de alteração. Então, é extremamente importante que você crie, né, que você tenha o teu currículo Lattes cadastrado, porque muito provavelmente você vai precisar fazer uso dele se você tem algum tipo de relação com a área acadêmica. Muito bem. Outra coisa que a gente precisa entender, né, o currículo Lattes ele é um currículo que ele foi criado no Brasil e ele é muito utilizado no Brasil.
Mas existe uma espécie de primo do Lattes, digamos assim, que ele é um currículo nos mesmos moldes, só que ele é um currículo internacional. Ele está crescendo muito esse tipo de serviço. Ele se chama ORCID. Tá? Então, o que é o ORCID? ORCID, na verdade, é uma organização, né, sem fins lucrativos, que se propõe a ajudar a criar um mundo onde todos participem de pesquisas, né, com bolsas de estudos e que as inovações sejam identificadas de uma maneira única. Tá? Então, justamente por isso se recomenda, se você pensa em trabalhar num ambiente um pouquinho maior, não quer ficar só trabalhando dentro do ambiente nacional, né, que você realmente crie, além do Lattes, o Lattes é importante, um não elimina a necessidade do outro, é importante que você crie também o ORCID. E como é que você faz para criar o ORCID? Você entra nesse endereço, https://orcid.org, você vai cair bem aqui, ó, nesse ambiente, tá? orcid.org. Aí você vai aqui, muda, né? Escolhe teu idioma, tá? Quero trabalhar com ele em português. E aí ele traz, né, todo um conjunto de passos, ele dá uma orientação para como é que você tem que fazer para criar o teu ORCID. Tá? Então você vai criar uma conta, né, no ORCID e vai fazer nos mesmos moldes do Lattes. Você vai cadastrar uma série de dados referentes ao teu currículo, a tua atuação na academia e assim por diante. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo. Ao final, quando você termina de fazer o registro, o cadastro do teu ORCID, ele vai te gerar um endereço. Esse endereço é como se fosse a tua placa de carro, digamos assim, a tua identificação única no sistema. No meu caso, ele gerou esse endereço aqui, eu vou pegar só para mostrar para vocês, tá? E aí você vai guardar esse endereço, que é a tua identificação lá no ORCID. E aí com esse endereço, você pode acessar, por exemplo, especificamente o teu conteúdo. Eu vou colocar aqui, ó. Então esse aqui seria o meu ORCID, um exemplo. Então tá aqui, olha, ele traz uma página, evidentemente que eu já entrei, já me cadastrei, já coloquei todos os meus dados, então é muito parecido com a ideia, é muito parecida com a do Lattes, né? Então ele tem uma área referente à parte de educação, né? O meu vínculo com a educação, a parte de emprego, e traz uma série de dados do autor. Então muitos periódicos agora, eles estão trazendo como uma exigência que o autor, para poder realizar a publicação, ele tenha um registro no ORCID. Tá? Muito bem, entendido isso, eu quero começar. Eu já criei o meu Lattes, eu já criei eventualmente o meu ORCID, tá? E agora eu quero pesquisar, né? Eu quero iniciar um procedimento de pesquisa para um assunto específico, por exemplo. Então, por onde é que a gente começa? Tá? Isso não é uma fórmula mágica, é apenas uma sugestão de roteiro para vocês, mas a primeira coisa é você tem que definir o teu objeto de pesquisa. E eu vou fazer todo o procedimento aqui, sempre exemplificando, para ficar mais fácil para vocês reproduzirem depois. Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre cidades inteligentes, né? O meu objeto de pesquisa é cidades inteligentes. Então, uma das primeiras coisas que a gente recomenda é que você realize o que a gente chama de uma pesquisa bibliométrica. Tá? O que é uma pesquisa bibliométrica? Tem um site muito legal, que eu vou inclusive disponibilizar aí para vocês, né, na parte de referências aqui desse tutorial, que é esse site da Universidade Federal Fluminense, né? Eles explicam direitinho como é que você faz para planejar uma pesquisa bibliométrica. Então eu vou só mostrar assim, um pouco da sequência muito bem definida que eles propuseram aqui, que eu acho que com isso fica bem fácil de você realizar esse tipo de trabalho.
Então, a proposição aqui, deixa eu ver junto com vocês aqui, olha. O planejamento de uma pesquisa de análise bibliométrica deve ser desenvolvido em duas fases principais. A primeira é a coleta, a filtragem e a normalização dos dados. E a segunda é a análise e síntese desses dados coletados para a elaboração do documento final. Então, isso é que ele define como sendo o planejamento de uma pesquisa bibliométrica. E aí ele define várias etapas. Tá? Então, por exemplo, a primeira etapa, definição dos termos para busca. Você vai fazer uma pesquisa desse tipo, então você vai pesquisar o quê? Né? As palavras, aí você tem que definir quais são as palavras-chave, os termos de indexação. Então, no nosso exemplo, tá, a gente vai trabalhar a pesquisa com cidades inteligentes. Então, isso é o que vai ser a nossa referência para poder fazer as nossas palavras-chave, né? Você pode ter mais de uma, para poder fazer a nossa pesquisa bibliométrica. Beleza, então definimos os nossos termos para as buscas. A segunda etapa seria fazer uma consulta nas bases de dados consideradas científicas. Tá? Para que serve isso? Para você saber o quanto esse tema tem sido pesquisado recentemente, quantos artigos, em que instituições eles têm sido referenciados, ou seja, você vai ter uma ideia para ver se de repente você não está embarcando numa furada, né? De repente eu escolhi um trabalho para desenvolver, tá? Que eu acho que é uma coisa que está bombando, que é uma coisa muito legal, mas quando eu vou ver, eu verifico que não tem uma quantidade de... não tem material sobre isso. Pode ser, se acontecer isso, pode ser porque é uma temática muito inovadora, ou pode ser porque não está despertando interesse da comunidade científica. É por isso que, além de fazer a pesquisa, você tem que realizar uma análise em cima dos teus resultados. Tá? E para poder fazer essa consulta, a gente tem uma série de bases de dados, né? De sites que armazenam artigos e material científico onde a gente pode realizar esse tipo de pesquisa. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Um dos itens poderia ser, por exemplo, o portal de periódicos da CAPES. Tá? Então, eu já até montei aqui, ó. Esse aqui é o portal de periódicos da CAPES, o endereço é www.periodicos.capes.gov.br. Tá? E aqui você vai, onde tem buscar assunto, você vai inserir, né, justamente as palavras-chave que você definiu na tua etapa anterior. Então, no meu exemplo, foram cidades inteligentes. Né? Coloco cidades inteligentes, realizo a pesquisa aqui, e aí ele vai fazer um levantamento nas bases de dados e vai me trazer um monte de artigos que tratam da temática cidades inteligentes. Tá? Então, olha só, nesse caso, ele mostra 10 itens por vez, mas tem 216, né, no total do portal. Então, tem bastante material sobre cidades inteligentes. E eu normalmente tenho o título do artigo, eu tenho os autores desse artigo, tenho onde esse artigo foi publicado, né? Nesse primeiro exemplo foi no International Journal of Innovation. Tá? Se eu clicar aqui em cima, inclusive, ele já me mostra o link, né? que existe para esse periódico, para esse artigo. Então, é uma pesquisa que ela é bastante interessante, porque além de ela te dizer a frequência com que esse tema vem sendo recentemente pesquisado, né, ele te dá um indicativo de qual é a revista ou quais são os lugares onde esse periódico pode ser encontrado, e evidentemente com essa informação você vai poder desenvolver um trabalho mais completo. Por exemplo, você vai poder baixar o trabalho na íntegra, você vai poder fazer uma análise, inclusive, de outros trabalhos correlatos que têm
nesse local onde ele foi encontrado, né? Então, no exemplo que a gente clicou aqui, né, o título do artigo era esse aqui, ó. Cidades inteligentes e sustentáveis, estudo bibliométrico e de informações patentárias, né? Então, quando eu cliquei lá, ele abre já essa segunda tela aqui, né, que é o link para o lugar onde esse periódico ele foi publicado. Então, aqui foi no International Journal of Innovation, né? E aqui ele te mostra, né, o artigo, tá? E que ele permite que você, nesse caso específico desse artigo, que você faça o download em PDF da versão completa dele. Tá? Aqui ao lado, se nós formos verificar, nós temos já o ISSN desse artigo e nós temos também o DOI desse artigo, que são aquelas duas informações que eu já mostrei para vocês no início dessa apresentação. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nem todos os artigos que a gente vai encontrar nesse nosso processo de pesquisa bibliométrica, nem todos eles são de acesso aberto, de acesso gratuito. Tá? Alguns deles você precisaria pagar para poder ter esse artigo. E às vezes esse custo desse artigo ele é bem alto, né? É bastante salgado. Um outro exemplo de base de dados onde você pode pesquisar, aqui foi o periódico CAPES, né? A gente tem também o SPEL, né? www.spel.org.br, uma outra base de dados também. Tá? Aí da mesma forma, você digita aqui qual é a temática que você quer, as palavras-chave que você quer pesquisar. No caso, você ainda pode, inclusive, aqui fazer um filtro, né, dizendo qual é o tipo de documento. Eu quero cidades inteligentes, mas eu quero pesquisar por nome de periódicos que tem cidades inteligentes, ou por nome do autor, ou então por ID do documento, ou autor citado, alguma coisa assim. Então você pode fazer uma pesquisa bem considerável aqui também. Tá? E aí quando você faz a solicitação de pesquisa, ele vai buscar lá na base, né, e vai te retornar da mesma forma que no portal de periódicos da CAPES. Tá? Então, alguns deles você também vai poder baixar o periódico completo, outros não, e assim por diante. Um outro exemplo, um terceiro exemplo de base é o Web of Science. Web of Science é uma terceira opção. Existem várias opções, né? Algumas delas você precisa se cadastrar primeiro. O cadastramento ele é gratuito, né? Para poder fazer a pesquisa. Algumas já deixam que você faça algum nível de pesquisa sem precisar se cadastrar. Bom, existe uma coisa importante para a gente entender sobre esses periódicos, sobre essas bases de dados. Algumas delas, elas guardam artigos. Existe uma parte dos artigos que são abertos, né, à consulta pública. Existe uma parte de artigos que são vendidos. E o que acontece algumas vezes? A universidade, a instituição onde você estuda, às vezes ela faz uma assinatura institucional, né, para aquele tipo de serviço. Isso significa que, havendo essa assinatura institucional, mesmo aquele artigo sendo pago, você consegue baixar sem problema. E como é que eles fazem esse controle? Tem alguma senha? Não, normalmente é por um sistema chamado controle de domínio, né? Ou seja, existe um controle que eles fazem, que eles sabem se você está fazendo esse acesso pela internet a partir da universidade, ou a partir da faculdade, a partir da instituição que tem aquela assinatura. Tá? Existe como eles saberem isso. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa e a Universidade da Amazônia tem uma assinatura de um determinado periódico, basta que você acesse de dentro da Universidade da Amazônia, de qualquer computador que fique dentro da Universidade da Amazônia, que o sistema dessa base vai reconhecer que é um cliente dele e vai deixar baixar. Tá? Então, alguns alunos, por exemplo, de instituições, é comum a gente ver isso, de instituições que não têm
a assinatura para aquela base de dados, né? Existem assinaturas que são muito caras. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A I3E, né? Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletricistas, eles têm uma base de dados, né? Muito grande, e essa base de dados, a assinatura dela, ela é muito cara, né? Então, por exemplo, imagina que você estude na Universidade da Amazônia, que é um artigo da I3E. Né? O que você pode fazer? A UNAMA, ela não tem, a Universidade da Amazônia não tem essa assinatura junto à I3E. Vai para a biblioteca de uma outra instituição. A Universidade Federal do Pará tem essa assinatura. Então você pode se deslocar para a biblioteca, para qualquer computador que fique dentro dessa instituição, que normalmente na biblioteca de qualquer instituição pública, né, como é o caso da Universidade Federal do Pará, esse serviço ele é disponibilizado, essa consulta ela é gratuita para os estudantes, então tem terminais de computador onde você pode sentar e fazer a pesquisa, e como essa pesquisa vem de dentro da universidade, e a universidade no exemplo aqui, um cliente da I3E, então você poderia baixar qualquer artigo da I3E desse local. Tá? Então é só uma dica, né? Porque de repente eu não consegui algum artigo por conta de ele ser pago, mas aí basta você tentar, né, realizar essa pesquisa em uma universidade que tenha essa assinatura e você não vai ter problema. Beleza. Tem uma outra forma também que eu acho extremamente interessante para você conseguir um artigo, né, um paper de um periódico que cobra por isso. Por exemplo, eu quero conseguir um artigo que foi fechado e é comercializado no site, por exemplo, da I3E, só que eu estou sem disponibilidade de tempo para ir lá até a Universidade Federal do Pará. Existe uma rede social, né, que é uma rede social para pesquisadores e para estudantes da área acadêmica. Ela se chama ResearchGate. Tá? O endereço é esse aqui, ó, researchgate.net, https://researchgate.net. E ela funciona nos mesmos moldes de qualquer rede social, tipo assim, nos mesmos moldes do Facebook. Como é que faz isso? Você vai se cadastrar, né? Assim como você entra numa rede social, mesmo padrão, e lá você vai começar a criar um ciclo de amizades, né? Todas as vezes que você publicar algum material, é legal você adicionar na rede, né? Então você pode vir aqui no cantinho, ó, Add New, clicou aqui, aí ele pergunta o que você quer adicionar. Quer adicionar uma pesquisa publicada, quer adicionar um paper em uma conferência, quer adicionar uma apresentação, de repente você fez uma apresentação muito legal em PowerPoint, e muita gente fica pedindo, você pode adicionar, enfim, você pode adicionar uma série de itens associados à pesquisa, tá? Você cria o teu perfil aqui, e aí você vai criando laços de amizade com diversos outros pesquisadores. Você procura pelo nome do pesquisador, né? E aí você vai encontrar normalmente, se esse pesquisador tiver o ResearchGate também, e a maioria dos pesquisadores e alunos de pós-graduação já estão aderindo a essa rede social, né? E aí você encontra, digita o nome dele aqui, se ele tiver, você solicita amizade, nos mesmos moldes dessas redes sociais você tem que solicitar amizade. Se você, a pessoa concordar, ela passa a fazer parte do teu ciclo de amigos, tá? E aí o que você pode fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui exemplo de algumas pessoas, tá? Pesquisadores, etc. e tal. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. A professora Regiane, por exemplo. A professora Regiane, ela é uma professora da Universidade Federal do Pará. Tá? Se eu quiser seguir a professora Regiane,
Para basta clicar aqui em Follow, né? O que seria eu seguir ela? Todas as vezes que ela publicar algum material novo, algum paper novo, alguma apresentação nova no ResearchGate, vai chegar uma mensagem para mim: olha, a professora Rejane, ela acaba de publicar um material novo. Então, na verdade, assim, o ideal é que você tenha uma referência e siga pessoas que têm uma correlação grande com o trabalho que você desenvolve, né? Porque não é aquele tipo de rede criado para você ficar batendo papo, colocando fotozinhos de fofoca, não. É uma rede para você compartilhar experiências científicas. Então, eu trabalho com cidades inteligentes, ou seja, eu tenho que procurar alguém, né? Tenho que procurar montar a minha rede seguindo pessoas que trabalhem com cidades inteligentes. Tá? Aqui no outro exemplo, o professor Djamel Sadoc, que é da Universidade Federal de Pernambuco, né? Um grande pesquisador da área de redes de computadores. Então, se eu clicar aqui, eu estou interessado, então eu vou clicar Follow, né? A partir de agora, tudo que o professor Djamel publicar no ResearchGate, eu recebo um aviso. Tá? E aqui, eu clicando em cima do nome dele, ele mostra a página do professor Djamel Sadoc, tá? E tem alguns, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um material aqui, ó, que foi publicado e ele colocou no ResearchGate na íntegra. Então, o texto completo está avaliado, está disponível, né? Então, eu posso solicitar. Tá? Eu posso solicitar. Se de repente algum autor, algum usuário do ResearchGate não disponibilizou, mesmo assim você pode pedir. Tá aqui, ó, Request Full Text, ou seja, eu posso solicitar que ele mande para mim. Aí ele vai analisar. O Mauro, eu conheço o Mauro, então a gente se dá bem, a gente sempre troca ideias sobre isso. Então é aquela troca de informações quase que individual entre o pesquisador e o colega dele, né? Então é uma plataforma extremamente interessante, onde você, de repente, se você pedir para o pesquisador que colocou lá na I3E um artigo específico lá, que te interessa e que é pago, de repente você pedindo para ele pelo ResearchGate, ele te manda sem nenhum tipo de problema. Então é uma forma que eu realmente recomendo, né, para você poder fazer esse tipo de pesquisa. E o ResearchGate ele também traz uma série de estatísticas, né? Como é que estão as leituras dos seus papers, olha a quantidade de leituras que foram feitas no material que ele disponibilizou, né? Mais de 15 mil, a quantidade de citações que foram feitas a esses artigos que ele disponibilizou aqui. Então é um ambiente muito legal, é um tipo de rede social que realmente vale a pena investir para quem gosta, para quem está envolvido nessa área de pesquisa, ok? Bom, uma outra coisa que é importante para a gente entender é o seguinte: quando a gente nós estamos fazendo a pesquisa bibliométrica, né, levantando os dados dos artigos, daquele assunto que nos interessa, e aí, de repente, a gente vai partir para publicação. Tá? Eu quero publicar, realmente é um assunto que está em voga no mundo todo, então eu quero trabalhar para publicar sobre esse assunto. Muito bem. Aí vem uma segunda fase, onde você tem que focar bastante, entender bastante como funciona esse sistema de pontuação, né, que é adotado pelo CNPq lá na plataforma Lattes, né, porque todas as vezes que você faz uma publicação, essa publicação pode ser ou não qualificada. E o que seria qualificar uma publicação? A qualificação da publicação ela é muito associada a essa publicação está vinculada, né, a um sistema de pontuação definido lá pelo CNPq. Então, o CNPq ele trabalha da seguinte forma: ele estratificou, ou seja, fez uma divisão nos diversos tipos de periódicos, né, principalmente revistas.
Tá? E essa estratificação, ela tem essa divisão aqui, ó. Existem periódicos A1, tá? Existem os periódicos A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Isso é um ranqueamento, ou seja, os periódicos considerados A1 é o mais elevado, né? Se você é muito difícil um pesquisador conseguir uma publicação no periódico A1, porque a exigência é muito grande. A maioria dos periódicos A1, eles são, dependendo da área, lógico, mas na maioria das áreas eles são internacionais. Então você tem que estar com uma pesquisa muito consolidada, com resultados muito bem analisados, para que você, e o paper muito bem escrito, né, para que você consiga uma publicação numa revista com extrato A1. Tá? Um pouco abaixo dela vem o A2, tá? Depois o B1, depois o B2, B3, B4, B5 e C. Então é dessa forma. Aqui tem um exemplo de como é que é a pontuação. Lógico que isso tem uma variação dependendo do quadriênio, porque a cada 4 anos a CAPES ela revê, né, os periódicos que são credenciados. Quem é às vezes A1 baixa para 2, quem é A2 sobe para 1. Então isso aqui pode variar, mas para vocês terem uma referência, um A1 ele equivale a 100 pontos, uma publicação A2 equivale a 85 pontos, uma publicação B1 equivale a 70 pontos na área da administração, não é isso? Uma publicação B2 equivale a 55 pontos, a B3 40 pontos, a B4 25 pontos, a B5 10 pontos e a C não vale nada. Tá? Apesar de ser qualificada, mas não pontua nada. Tá? Então, o que você tem que observar? Quando você faz as suas publicações, vamos supor, eu fiz 2 publicações. Né? Fiz 2 publicações ao longo de 2 anos. Né? Só que eu fiz 2 publicações em periódicos incluídos ali como no nível A1. Ou seja, se eu fiz 2 publicações no periódico A1, significa que eu tenho 200 pontos somados. 200 pontos para quê? Para uma eventual avaliação, né? Às vezes a gente encontra vários concursos públicos para professor, para uma série para bolsas, enfim, para uma série de possibilidades junto a esses órgãos de pesquisa. Então, ganha quem tem maior pontuação. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Talvez não tenham entendido de onde vem exatamente essa questão da pontuação. Então, por exemplo, eu tenho 2, um exemplo, né? A1, 2 publicações top, A1. Então, eu cheguei ali a 200 pontos. Um outro professor, de repente, ele tem, por exemplo, 10 publicações, só que as publicações dele são B5. Uma publicação A1 vale 100 pontos, uma publicação B5 vale 10 pontos. Né? Então, 10 publicações dele, ele está com 100 pontos. 2 publicações minhas, eu estou com 200 pontos, ou seja, as minhas 2 valeram muito mais, valeram o dobro do que as 10 que ele fez. Então, mais ou menos dessa forma que se organiza esse sistema mantido pela CAPES. Tá? E aí, como é que eu sei, como é que eu vou me organizar para poder fazer a minha publicação num periódico que realmente considere, né, algum valor, né, nessa estratificação proposta aí pela CAPES. Bom, uma das formas, né, seria, na verdade, a forma mais sugerida, né, seria você entrar no portal de periódicos da CAPES. Tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, se você vier aqui no Google, né, qualquer mecanismo de busca, e digitar Qualis CAPES, tá? Ele vai trazer o primeiro link, a plataforma conhecida como Sucupira. A Sucupira é o sobrenome de um pesquisador muito famoso, por isso que foi adotado para
para essa plataforma. Então, o periódico, o portal de periódicos da CAPES, quando você clicar nesse primeiro link aqui, ele vai te trazer para cá. Tá? Muito bem. O que você vai informar aqui? Né? Bom, primeira coisa que você vai escolher é relacionado com que quadriênio você quer, em que quadriênio você quer fazer essa pesquisa. Tá? Então, normalmente, a não ser que seja por alguma coisa de, sei lá, investigação de alguma coisa que você já fez, etc e tal, mas via de regra, você vai sempre pesquisar no quadrinho mais recente. Então, o quadrinho mais recente que foi usado pela CAPES para poder fazer essa classificação foi o que foi de 2013 a 2016. O outro é mais antigo, vai de 2010 a 2012. Então, eu vou pegar esse aqui mesmo, 2013 a 2016. A outra pergunta que eu posso colocar no meu formulário de pesquisa é qual é a área. Né? Então, no meu caso específico, a área que eu vou pesquisar, por exemplo, é a área de administração. Tá? Quero pesquisar periódicos de administração. Se eu tiver o ISS, se eu quiser pesquisar dentro de administração, nesse quadrinho, e quiser saber, por exemplo, se uma revista específica ela está qualificada na CAPES, se eu tiver o ISSN, lembrando que o ISSN é aquele International Standard Serial Number, né, aquele número único que identifica o periódico em si. Se eu tiver, eu coloco já aqui e mando consultar. Se não, eu posso colocar alguma palavra-chave aqui. Ou então eu posso dizer assim, olha, eu quero pesquisar somente revistas que tenham o extrato A2. Ou então a B1, ou então a B2, posso identificar isso aqui. Tá? O mais comum que eu recomendo para vocês é colocar a área que vocês, o quadrinho, a área que vocês querem em alguma palavra-chave. Por exemplo, eu quero pesquisar, como eu trabalho com cidades inteligentes, eu vou pesquisar em revistas que tenham a palavra-chave Innovation, né? no título da revista. Posso pesquisar em português? Também. Só que se eu colocar inovação, ele só vai me trazer revistas que têm a palavra em português inovação no título. E existem muitos casos de periódicos que são mantidos aqui no Brasil mesmo, mas que o nome deles é em inglês. Então é bom pesquisar de repente nos dois formatos. Vou colocar Innovation aqui, de inovação, vou clicar em consultar. Então ele faz a pesquisa e aqui na parte de baixo ele me traz todos os periódicos que estão cadastrados, que estão credenciados pela CAPES, tá? Com a devida classificação desses periódicos ao lado. Então aqui ó, tem A2, A1, então tenho esse, por exemplo, vamos supor que eu me interessei por um periódico aqui. Innovation Management Policy and Practice, né? É um periódico da área de administração que é A2, é bem legal. Então, aí tendo isso aqui e tendo o ISSN dele, basta eu ir para o Google, né? Que eu vou copiar isso aqui, né? Que ele vai me trazer, ele vai buscar e vai me trazer um link, né? Para esse periódico. Se eu quiser uma coisa mais precisa, basta eu colocar o nome do periódico e do lado o ISSN. Tá? Na verdade, aqui ele trouxe inclusive para outro periódico, né? Por isso que é melhor colocar completinho lá, né? Com o ISSN para evitar esse tipo de problema. Tá? Lá a gente coloca aqui, dá um espaço e coloca o ISSN. Bom, tá aqui. Esse primeiro aqui já é o periódico que a gente está procurando, né? Então ele vai abrir esse periódico e aí eu vou poder fazer uma série de pesquisas. Eu posso verificar qual é a política desse periódico, eu posso ver quais são as publicações. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Eu vou voltar aqui para a plataforma e vou colocar o nome do periódico, o nome de um periódico brasileiro chamado Navos, tá? De administração. Então, se eu der consultar, como esse é o nome do periódico, né, ele já vai buscar diretamente.
Então é Navos, revista de gestão e tecnologia. De repente é uma boa para publicar alguma coisa de cidades inteligentes. Pego isso aqui, vou lá no Google, tá? Aqui é o primeiro link, já é da revista Navos. Quando eu abrir esse link, já na revista Navos, ele já vai aqui, ó. Ele já vai me trazer uma série de informações, onde eu posso me cadastrar. Se eu vier bem aqui em sobre, clicar nesse íconezinho sobre, tá? E vier bem aqui, ó, na parte de submissões, em diretrizes para autores, né, ele já vai me dizer como é que eu devo escrever o meu artigo para poder submeter a essa revista, a esse periódico Navos. Então aqui ele diz, olha, os artigos devem ter entre 35 e 60 mil caracteres, devem estar no padrão da ABNT, enfim, todas essas recomendações, né, de como você vai escrever o teu paper. Muitos deles colocam, inclusive, um que a gente chama de template, que é um modelo, né, que você só vai encaixando o teu texto ali dentro. Ele já está todo em termos de formatação de espacejamento, essas outras formatações mais associadas à BNT, ela já tem todo um modelo exemplificado ali. Então você só precisa encaixar o teu texto aí, fazer o teu cadastro, você precisa estar cadastrado aqui, e aí submete a tua proposição, tá? Bom, então essa que é a ideia. Uma dica que eu daria para vocês foquem numa revista, por exemplo, eu quero publicar na revista Navos, né? A revista Navos é o meu alvo. Então começa a ler o máximo que você puder de artigos que tenham sido publicados, né? Por exemplo, se eu vier aqui anteriores, ele vai me mostrar o que os números anteriores da revista Navos trazem. Então, tem um de 2002, de 2018, que já tem aqui, tem de 2017 e assim por diante. Se eu clicar em cima dele, eu vou ver a relação de artigos que foram publicados nessa edição, tá? E aí, tendo acesso a isso, eu tenho uma referência do que uma série de artigos, eu tenho uma referência do que está sendo tratado. Se eu tiver acesso a esse arquivo completo, alguns desses artigos completos, isso eu posso obter, inclusive, fazendo uma parceria, uma amizade com um dos autores através do ResearchGate, né, e pedir. É legal porque eu vou ver como, né, eu vou ter uma referência mais palpável de como uma pessoa, um autor que publicou, que já conseguiu publicar nessa revista, como ele escreveu, né, como ele organizou o texto dele, tá? Então isso é extremamente importante, que você vai tendo uma referência, quer dizer, então, que todos eles eu percebi, desses 5, por exemplo, que eu li, eu percebi que os 5, eles têm uma estrutura muito parecida no trabalho deles. Então, obviamente, né, você vai tentar usar uma estrutura parecida. Mas é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma. Essa é uma área que deixa muitos alunos, né, que estão chegando recentemente à pós-graduação confusos aí com essa questão de extrato e revista qualificada, etc. e tal. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.